Uou! Bem-vindo ao Developers, o seu talk show da zoeira, do e-master e todo mundo aqui hoje, gente. Meu Deus do céu, já rindo pra caralho aqui com a gente. Jeff Fresh, cara, ele é Senior Blockchain Developer, ele é professor de blockchain na PUC, ele organiza o Golang SP e o Golang Brasil. Mas o que ele faz de bom? Cara, ele também faz chatbot, é design de chatbot. Ele é muito foda. Jeff Fresh aí, grande história de desenvolvimento há muito tempo. E Jeff, para começar, sempre a primeira pergunta para todo mundo, então para você não vai ser diferente, que é como você começou a programar, quando conheceu essa coisa na tua vida, o que você achou de bom? Falar, vou fazer essa merda aqui. Tá certo. Então, eu tinha 14 anos, eu trabalhava numa empresa, numa agropecuária. E aí, aquela época, a gente está falando aí há 26 anos atrás, aquela coisa que você via computador, você só via na televisão, né? Sim. Grande empresa, assim. Aí, eu sempre tinha um sonho, vou mexer com isso e tal, pobre pra caramba. Sou filho de pedreiro e a mãe diarista, né, fazer alguma coisa, então era uma família bem humilde. Então, quando eu comecei aí eu vi o computador, falei, poxa, eu quero fazer isso. E na época, surgiu, aí tinha aquela época SOS Computadores. Acho que SOS Computadores. Exatamente, tinha aquele negócio há muito tempo atrás. Eu fui lá, aí me matriculei, na época eu pedi até pro meu padrinho, olha, você pode prestar o cheque, né, para poder 12 vezes. Uhum. Eu lembro que era engraçado, porque foi na época da URV, lembra disso? Né, que teve o plano real e tudo. Uhum. Eu ganhava, acho que o salário mínimo na época, que eu era office boy, eu ganhava acho que 64 RVs. Entendi. E eu pagava 55 de mensalidade. Caraca, hein? E aí começou, e lá eles ensinavam DBase. Opa, coisa bonita. Coisa bonita. Nunca ouviu falar disso aí. Nunca ouviu falar disso, que depois pesquisei no Google, DBase 3 Plus. Porra, né, Plus, que é muito era melhor, o Plus, DBase Plus. Cara. Procura aí, Plus. quem não sabe, se você tem menos de 25, procura no Google, que com certeza você não viu. Menos de 30 se passa, né? Aí, depois tinha Clipper. Sim. E, cara, ali, pra mim foi muito fácil aquilo, né? E aí eu falei, poxa, era gostoso, né, fazer. E depois eu tive a oportunidade, aí eu saí de lá. Aí foi muito interessante porque eles não tinham instrutor. Aí um cara lá, o coordenador de curso, esqueci o nome dele, mas era França. Ele falou, vem cá, moleque, eu sempre estava lá ajudando, explicando, você não quer dar aula? Eu com 15 anos eu comecei a dar aula. E aí depois, aí eu saí de lá e comecei a trabalhar numa empresa. Eu comecei a trabalhar com os jesuítas numa casa e comecei a fazer a programação. Foi quando também entrei no Colégio São Luís, que eles antigamente tinham o técnico em processamento de dados. Uhum. Aí eu fiz o técnico. Aí sim, todo o fundamento de programação, toda coisa bem estruturada. Sim. Então foi assim que eu comecei, e aí passei, nossa, quando eu fiz meu primeiro programa em Visual Basic, que fazia aquelas janelas com Windows, nossa, aquilo era o sonho, o DBase era em Axis, né? Sim. Eu fico assustado hoje quando o cara fala, não, como é que é o sistema lá? Não, é feito em Axis. Eu falo, cara, me lembra, sabe aquele negócio que você lembra da sua juventude, aquela coisa? As coisas, aí você fala, nossa, e ainda funciona. Funciona, é verdade. Se tiver Axis ainda funciona. Ainda O problema é ter o Axis hoje em dia, exatamente. Se tiver, tá Ainda funcionando. tem no Office aí? Eu acho que não tem mais. Por favor, você da Microsoft, por favor, põe aí no comentário, tá? Se tem Axis ou não. Se tem Axis ainda no pacote Office. Eu acho que não tem mais. Mas era bom, a gente usava bastante. Quebrava o galho ali, pô. Ainda tinha Visual Studio 2008, que eu puxava o Axis, ele era o próprio banco. Nossa, 2008 já tinha... Eu conseguia fazer no Visual Studio 2008, puxar o Axis para ser o banco de dados. Gerar um data grid automático, eu sou que coisa maravilhosa. Nossa, você que tá vendo o vídeo aí, você já pega o saquinho de naftalina, traz junto. Verdade. E aí, no técnico você estudou qual linguagem? Foi só Visual Basic, tinha Pascal, tinha aquelas linguagens loucas? Não tinha. Não foi, a gente tinha baseado, era Visual Basic e Clipper. Né? Porque eram as linguagens que a maioria das pessoas usavam naquela época, nos anos 90. Verdade. Então, a gente teve aquilo. Agora, foi bom porque a gente teve professores que ajudaram muito a gente a pensar em algoritmos e também a pensar como a estrutura de banco de dados, modelagem e tal.
Então, hoje tem coisas que eu ensino para os meus alunos, coisas que eu aprendi com os meus professores há 25 anos atrás. Cara, e tu viu bem a transição, né? Do que não era ter internet para o que era ter internet. Isso. E como é que as linguagens modificaram nesse meio tempo? Tipo, saiu do Clipper para ir lá para as linguagens web. Como é que você via isso? Olha, a questão do desenho de telas, acho que foi que nem você ter o aplicativo server, o client server, né, que é o Visual Basic, Delphi e tudo, para quando começou a web, né? Então o pessoal apanhou um pouco para entender. A mesma coisa foi quando o pessoal que fazia muitos aplicativos em Pascal, o Clipper, até mesmo o C++, e começou a ter as janelas. Então tinha uma série de coisas, tinha umas coisas novas que você não tinha, né? Então algumas manipulações de eventos e tudo, que você não precisava se preocupar, você não tinha mouse. Verdade. Então aí foi um choque cultural. Mas era uma coisa que todo mundo queria ter, né? Sim. Então era a coqueluche no momento. Então era bem isso mesmo que você fala. Tipo, se você pegar os primeiros sites, o tipo de, vamos falar que assim, chamou de modal, era basicamente as janelas dos aplicativos desktop, né? Era basicamente aquilo. Tanto que o alert do JavaScript, até muito tempo, pouco atrás, era exatamente um alert do Windows. Isso. Então era meio que a pessoa querendo fazer o que já tinha no desktop pra porque, web. Porque eu acabei pegando o final daquilo que era a tela preta, né? Então, assim, eu mexi muito pouco tempo com a tela verde, né? De fósforo verde. Sim. A maioria do tempo, quando eu comecei a programar, já foi em tela de fósforo branco, que era uma evolução. Coisa bonita. Exato, né? Já não era aquela coisa verde, Hulk. Sim. Aí depois, já logo depois veio o Windows, acho que era 3, era isso? NT, não, antes do NT. 3, era do 3, né? Era o Windows 3, que aí foi quando teve. Aí depois eu lembro que a parte da web, cara, se eu te falar, você lembra daquela novela Barriga de Aluguel? Lembro. Então, foi ali a primeira vez que falou ali, que eu também ouvi falar de internet. Um beijo, Glória Pérez. Aí foi uma coisa interessante, porque aí eu comecei a correr atrás, entender que a USP estava integrada na internet fazia pouco tempo. E aí eu lembro que para acessar no começo era BBS, então a Mandic, que era uma BBS, começou a prover, e depois veio o próprio UOL, que foi aquele estouro. Mas antes disso, então tinha o discador, e eu lembro que no colégio ele já estava conectado. E aí eu lembro que o meu primeiro site tinha um editor chamado Hot Dog na época. Porra, caralho, velho. Como é que tu lembrou disso, velho? Você viu? Ó. Caraca, eu não lembrava, velho. Mas tinha uns disquetes que tinham umas paradas muito aí boas. você fazia, e aí tinha o HTML, que é o HTML até de hoje. Né? Às vezes o pessoal, tô aprendendo. Não, é isso, HTML, as tags. A única coisa que tem agora é coisa semântica, o resto é a mesma coisa, HTML, E foi interessante, porque a gente criou o primeiro site, nossa, olha só. Aí eu fazia a mesma coisa que aquilo que aparecia na novela e tal. E foi interessante. E aí depois foi bacana, porque hoje em dia o pessoal, não, você conhece CSS? Aí eu falo, caramba, eu falo para essa pessoa que ouviu o CSS nascer, porque a gente não tinha CSS. Você tinha que colocar tudo inline no próprio HTML, então os estilos e tal. Tags que nem existem mais hoje, lembro que tinha tag center, né? Tinha tag right, left, tinha B, que era bold, B, que era bold, o I, que era italic. Aí depois veio o CSS, aí, nossa, então... Depois o bold, hoje em dia todo mundo usa spam, mas a gente usava só B. Exato. É isso mesmo. E é exatamente isso, cara. A web, ela, tipo, vai modificando de pouquinho em pouquinho. Então, no começo, realmente, era HTML e o CSS inline. E hoje em dia, o pessoal acha que, que coisa mais moderna. Mas não, tipo, tá organizado. Outro dia eu vi foi um absurdo que eu vi. Tem um menino aí, assim, a gente fala menino porque, pô, tem quase idade para ser meu filho. Ele tem um curso na web aí, famoso, faz aquela... Eu sei que a fórmula do lançamento lá do Érico Rocha. Aí uma jovem programadora que fez o curso com ele falou, não, jQuery dos infernos, não sei o quê. Eu pensei comigo, pô, esse Pulha nem sabe o que era antes de existir o jQuery, que o jQuery foi uma coisa nova que já ajudou, que um monte de coisa você não precisava escrever, que já tem ali. E hoje, e por mais que seja, por baixo dos panos, um monte de frameworks de JavaScript, por exemplo, tá um jQuery lá. Sim, tá vários.
pessoal não tem noção disso. Cara, isso é outra parada que, tipo, que revolucionou de verdade, porque, cara, até tem um stand-up que eu faço que eu mostro um pouco disso que você falou. Porque, cara, você tinha que escrever, por exemplo, um Ajax para 4 navegadores diferentes. E não só para 4 navegadores diferentes, para suas versões diferentes do navegador. E o Exato. jQuery era só se fazer um. Vai lá. Isso, vai lá. E fora que você, e antes não tinha jQuery, você tem que escrever tudo aquilo lá. Sim, Ou você já exato. usava algum JavaScript pronto, ou você tinha que escrever lá XML, request, papapá, Exatamente. né? Cara, e tipo, quem falar isso, desculpa, não entende nada de web. Assim, Exatamente. não entende nada de web. Tá começando agora. E é interessante, outro dia eu fiz também participei de um papo, que aí o cara que estava me entrevistando perguntou, como é que faz uma requisição desde o começo até lá? Eu falei, você tá com tempo? Porque você tem que ir lá ver a história. Se quiser, a gente começa a falar desde o DNS, o nome. Aí o cara foi assim, foi. Falei, se você quiser saber, eu te falo toda a requisição. Porque naquela época a gente tinha que entender. Né? Você tinha que saber como é que funciona o protocolo. Era a pergunta de prova. Exato. Como é que funciona o TCP/IP. Exato. O que é um socket? Exato. No fundo você está lá conectando via socket. Como que funciona a memória RAM. Nossa! Pergunta isso pra galera de memória o quê? Estudem isso aí, que é muito importante você saber como é que funciona por trás da requisição. De qualquer tipo de requisição, não só da web, né? Cara, isso é muito legal. E outra coisa que você presenciou e presencia muito, que hoje em dia você mexe com as tecnologias que a gente fala assim, que tá mais hypadas, é como tudo isso evoluiu. Por exemplo, hoje em dia você trabalha muito com Go e com blockchain, que são duas tecnologias que o pessoal fala que tipo, são o futuro. E a web, você tinha uma parada meio estática e tudo mais. O que você acha que deu estalo pro pessoal para entender, primeiro, que tipo, a concorrência é importante, você programar concorrente é importante, e depois você descentralizar o banco de dados é importante. Descentralizar as informações. Como é que foi a tua trajetória até chegar no... Eu acho que a questão toda é performance. Por quê? Você tem, no fundo, quando você está falando, por exemplo, com o Go, e você tem a programação, você poder trabalhar com programação concorrente, você vai resolver o problema, você vai ter, hoje o mundo é multicore, então, e se você vai na nuvem, você seleciona quantos processadores, né, quantos cores vão ter. E como é que você toma proveito disso, sendo que você às vezes programa numa linguagem que ela é single thread. Então, você tem 4 processadores, você só está na prática usando um. Sim. Então você está jogando fora dinheiro, né? Verdade. Então, acho que aí quando você entende isso e aí começa a ver que você pode fazer, tomar vantagem dessa arquitetura nova de hardware, poxa, então vamos usar a programação concorrente. Sim. Que também é um paradigma novo, mas depois que você entende, fala, cara, é sensacional. Né? Faz todo sentido, Faz todo sentido. E a questão do blockchain, então você tem esse grande banco de dados compartilhado, e a gente não precisa nem falar só de blockchain, a gente pode falar das tecnologias DLTs, Sim. né? Poxa, quem viveu integração, quem já fez integração via arquivo, então você mandava um arquivo, recebia outro, você tinha que ler filler, header, blá, 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 blá. E hoje em dia você só grava num lugar e você não tem que se preocupar porque do outro lado a pessoa já vai ter aquela informação em questão de poucos segundos para ter a sincronização. Cara, é sensacional. Eu falo para todo mundo, mas para que serve blockchain? Eu falo, vem cá, se tem a sua empresa tem integração com parceiros de negócio? Tem. Se a sua empresa tem integração com parceiros de negócio e você ainda troca arquivo, você deve usar blockchain, deve usar uma tecnologia que seja DLT, porque você vai economizar milhares de reais em transferência de arquivo e também em economizar em erros que podem ter, porque às vezes pode acontecer um erro aqui a colar. Se você usa web service, já está uma evolução, já pode ser que já esteja melhor. Mas, agora, do zero, nada, você já sabe que a sua empresa vai ter vários parceiros de negócio, cara, usa blockchain porque vai facilitar muito a sua vida. Mas só que aí a gente falando de, por exemplo, Ethereum, por exemplo, cara, tem uma coisa que eu, como um profissional de tecnologia e que já passou por bastante coisa, me deixa até, assim, emocionado, vamos dizer assim, né? Me deixa, assim, abismado a possibilidade de hoje de você ter um grande computador mundial.
Hoje eu Verdade. posso dizer que quando eu coloco minha aplicação Ethereum, né, faço uma DApp, né, Decentralized Application, quando eu faço minha DApp, eu posso dizer para o meu cliente que, olha, sua aplicação vai ficar 100% funcionando. Aí é uma coisa que a gente não podia nunca dizer isso para o cliente, Jamais. porque podia cair o servidor, Sim. podia cair não sei o que, alguma coisa. Agora, não, eu estou com a computação, ela também se distribuiu, banco de Sim. dados e processamento. Então agora eu tenho pela primeira vez na história, como se eu tivesse, hoje, na fase que nós estamos, um Apple II Sim. que funciona, que nunca sai do ar. Exato. Ainda tem limitações, o pessoal está trabalhando. É engraçado que a gente hoje, eu tenho limitações em termos de programação, quando a gente está falando no Ethereum, iguais mais ou menos quando eu estava começando lá com Clipper, tal, algumas coisas até de espaço, etc. Só que hoje você tem uma aplicação, só que com a vantagem de você ter uma aplicação em escala global. Sim. E é estranho o pessoal novo entender isso, porque as linguagens antigas, elas vêm muito do conceito do monothread, porque só tinha uma thread no CPU. Exato. E hoje em dia não, você tem CPUs de 8, 12, 16, 24, Imagina, se você quiser 50 mil. A gente viveu aquela coisa de ter o primeiro AT, o 286, Sim. depois o 386, que naquela época você ia aumentando o poder dentro do mesmo coisa. Exato, no mesmo núcleo, você só tinha um núcleo. E aí acho que essa é a parada. E poucas das linguagens que realmente se adaptaram a isso, né? Então, tipo assim, o Go veio muito de erros que quem desenvolveu tinha e que resolveram numa linguagem nova. Mas muitas das linguagens não conseguem trabalhar isso muito bem ainda, por causa do resquício de serem linguagens mais antigas, né? Eu acho que uma coisa que não faz sentido mais em 2019 é você trabalhar com uma linguagem que você precisa de uma virtual machine. Entendi. Não, as máquinas virtuais vieram, por exemplo, vamos falar do Java, que foi a primeira, né, que fez um grande barulho, né? Existiam outros, mas o Java foi a primeira. Por quê? Primeiro, quando nasceu era para ser para dispositivos. Sim, Não era para ser uma coisa para até desktop ou server. Sim, exato. Né? Então você já vivia num mundo que você ia ter múltiplos players, fabricantes de hardware, de micro-ondas, geladeiras, essa era a ideia. Qualquer coisa. Até por isso que até hoje, pouca gente se dá conta ou estuda isso, que toda vez que você passa as variáveis entre os métodos, tudo, em Java, já intrinsecamente ele já é por referência, né? Você não passa por valor. Verdade. Porque você tinha que usar pouca memória. Verdade. Né? Então você tinha uma virtual machine ali. Então aquilo ajudava, era uma necessidade. Hoje em dia você não precisa mais disso. Hoje, por exemplo, como o Go e outras linguagens, ela compila para várias linguagens. Só que você tem a vantagem do quê? Você gera um binário que vai conversar tanto com o seu sistema operacional nativamente, e quanto, dependendo da chamada, ele já vai poder mandar um comando diretamente para o processador. Sim. Então você tem um ganho de performance gigantesco que, querendo ou não, você vai trabalhar com uma linguagem como Java, JavaScript, um Python, você vai ter um interpretador, uma camada ali no meio. Aí, lógico, o pessoal tem aqueles até compiladores que transformam aquilo em C e depois se compila binário, mas são overheads que, para que isso? Se você já tem uma linguagem que já faz direto, né? Mas aí tem um ponto no Go que é interessante, que é a linguagem não é necessariamente só da comunidade, tem o Google por trás. Como que você enxerga isso em relação ao Go? Isso é bom, isso é ruim? O bom é porque o pessoal do Google que cuida do Go, né, o Product Manager e o pessoal, toda a equipe, é um pessoal maduro. Eu vejo que assim, é um pessoal que não está tão preocupado em surfar na hype, não está preocupado em agradar todo mundo. Eles estão preocupados no seguinte, em primeiro lugar o Google. Sim. Entendeu? Então é o seguinte, isso aqui tem que funcionar porque tem serviços nossos, da nossa empresa, que estão baseados nisso. Então essa coisa tem que ser estável, ela tem que ter um roadmap claro, né, e manter compatibilidade. Sim. Então me dá tranquilidade porque, bom, eu acho que o Google não vai querer dar um tiro no pé. Então, né, não vai querer se autodestruir.
Sim, embora a gente tenha vários produtos que jogam fora do dia para noite, vai ver. Exatamente. Não é o Mas caso. só que não é o caso, Exato. entendeu? Porque é uma linguagem que eles usam para criar os produtos. Sim, sim. Né? Então, isso traz tranquilidade. Por outro lado, você tem uma questão que não é tudo, não é como eu posso dizer, às vezes a comunidade pode achar que o melhor é para aquele lado e ele vai para outro. Né? Eu mesmo, por exemplo, não acho interessante igual agora você tem os Go Modules, né, que é a parte que você muda para gerenciamento de dependência. É uma coisa que não me agrada, eu prefiro vendorizar como a gente fazia antes. Porque eu me sinto mais seguro eu tendo o fonte das minhas dependências, para que, se no futuro aquela empresa que me provia a biblioteca sumir, desaparecer, eu tenho aqui o fonte e a vida que segue. Exato. Mas, enfim, aí são coisas que, esse é o lado um pouco ruim, que não é a comunidade que toma as decisões. Né? Entendi. Cara, e aí você tem essa questão toda, e tipo, os bancos de dados, desde a época que você falou que estudava lá em Clipper, e agora o blockchain. O que você achou que mudou na mentalidade das pessoas para chegar a ter esse tipo de coisa? Esse tipo de pensamento de, você não precisa centralizar tudo. Isso para tudo, não só para aplicação. Isso é uma revolução que ainda está acontecendo. Eu acho que pensar descentralizado é do mesmo jeito que você pensar programação concorrente. Sim. Você sair de modelo single thread. Você vê, tem muitos desenvolvedores que quando eu dou aula nos meus cursos de Go, o pessoal ainda tem dificuldade de entender isso. Acho bacana, mas quando vai fazer na prática é difícil. Então, o modelo descentralizado também, quando você pensa nas aplicações, eu vejo que, em termos de programação, até não é tão complicado. Né? Porque, querendo ou não, ainda é single thread quando você programa no Solidity e roda na máquina virtual. Do Ethereum, ainda é single thread. Mas, quando você leva isso para o negócio, aí o pessoal pira. O pessoal ainda não consegue pensar, tá todo mundo... Porque é uma construção que aí a gente sai até da computação, vai para uma questão até mesmo de sociedade. A gente vive um conceito de Estado desde o século XVIII, que foi concebido o modelo de Estado que nós vivemos hoje, né? Então, você sempre existiu no mundo ocidental uma centralização, que são os Estados. Então, desde criança, você aprende aquilo. Então, para você sair de um modelo de pensar que você não precisa de alguém que vai centralizar aquela informação e vai te dar confiança, porque a tecnologia te garante a confiança, cara, o pessoal, assim, dá um tilt. É meio que a ideia que a gente tinha no P2P, por exemplo, né? Que era, tipo, a ideia, acho que foi uma das primeiras ideias de descentralizar as coisas, né? Exato. E já foi uma resolução do caramba pra tudo, né? Lembra, né? Quando a gente viu o Napster, Sim. Né? Poxa, como é que agora não? Você não precisa baixar, vai dele, aquela questão dos seeds e do leads. Exato. Então, aquilo já foi uma coisa e fez um barulho na época, né? Sim. Porque o pessoal da nossa mais velha assim vai lembrar da briga do Metallica com o Napster. Exato. Né? Então, tinha o Mirk também, que também tinha uma ideia de P2P diferente. Era muito divertido. Cara, e além dessa, a gente tá falando aqui que a gente é velho, a gente sabe que a gente é velho, que a gente viveu muita coisa. Você passou por muita empresa legal, por muita coisa legal na sua carreira. Como é que você construiu, como é que foi esse começo e agora já mais maduro, a coisa voltando aos trilhos, como é que você está indo nesse caminho de senioridade, desde o começo ter a senioridade? Eu acho que o primeiro ponto é você, aquela coisa básica, mas assim, poxa, eu gosto de fazer aquilo. Porque não adianta, se você ser um profissional meia boca, não vai dar certo, você vai ter problemas e você nunca vai se dar bem. Eu acho que tem um fator que eu digo que é sorte, sabe, Poke? Por quê? Tem alguns momentos que às vezes você escolhe uma tecnologia que você vai apostar e você vai estudar aquela tecnologia. Se aquela tecnologia cai na graças e vira tecnologia padrão do futuro, né, todo mundo usa, obviamente você vai surfar aquela onda. Perfeito. E você vai, isso em termos de emprego, em termos de salário e tudo.
Agora, se você aposta numa tecnologia e que aquela tecnologia não vira, aí foi, por exemplo, eu mesmo, o que aconteceu na minha carreira? Teve uma época quando com Java, eu falei, não vou para Java EE, eu vou focar o quê? Java para desktop, porque eu achei que, poxa, ainda ia ter coisas desktop, que o pessoal ia precisar e não sei o quê. Então, eu fui estudar o Swing, né? Quem conhece Java sabe, parte de desktop você ia fazer com Swing. E deixei um pouco de lado o Java EE. Cara, isso foi uma decisão que me dei mal, porque todo mundo foi pro Java EE, aí quando você falava, mas você sabe struts, né? Quem é velho de Java vai saber. Coisa linda. Então, exato, JB, pô, não vi, porque a partir do Java que eu não tinha estudado. Então, aí eu tive que correr atrás, quando tinha caras que já sabiam, já tinham ido para aquilo. Então, tem um fator um pouco disso de sorte, de você ver, né, o que... Jogar a moeda e bater no lugar certo. Exatamente, tem isso, né? E outro lance e aí, uma coisa interessante, eu pensei, quando eu era jovem, eu falei, o que eu vou fazer da vida? Aí eu falei, quer saber, não vou ser médico não, médico é bacana, mas tem que estudar a vida inteira, não quero estudar não sei o quê, puta cara. Aí me ferrei, me ferrei. Porque vai trabalhar com TI hoje mesmo, hoje eu estava 6:30 da manhã, eu estava estudando, eu estava pegando, deixa eu ver isso aqui, eu estava lá, peguei um curso online, estava estudando uma determinada tecnologia. Então, ou seja, você tem que estar sempre sabendo o que está rolando, sabendo o que está fazendo. E não adianta você falar, porque meu chefe... Cara, esquece. Seu chefe é o escambau, é você no final de semana, você de manhã. Por isso que tem que ser alguma coisa que você gosta. Por quê? Vai te tomar um tempo, mas você curte aquilo, né? Então, e não queimar a etapa, porque hoje, o que eu vejo hoje, muito profissional tendo problema, é porque assim, o cara já quer saber fazer uma API REST, mas o cara nem sabe direito como é que funciona o banco de dados. Entendeu? O cara não faz ideia, né, como é que funciona uma requisição web. Cara, você não vai construir uma boa API. Entendeu? Então, eu acho que... Às vezes não sabe nem o conceito de REST. Exato, tem JSON, tipo, não é isso. Não é isso, gente. REST não é porque tem JSON. Se você não sabe como é que funciona o HTTP, você não vai construir uma boa API. Exatamente. Então, eu acho que para o pessoal que é novo, eu vou dizer, cara, não queime etapa. É uma construção de anos, não é uma coisa que pode ir de pim-pim e tal. Então, eu acho que tem isso. Eu tenho o gostar, porque o gostar vai te levar ao esforço, e vai ter um fator um pouco de sorte em alguns momentos você saber. Uma coisa que me ajudou, você falando das grandes empresas, por exemplo, quando eu trabalhei na PayPal, foi por exemplo, saber inglês. Hoje ela é a General Manager, né, a head aqui do escritório da PayPal Brasil, a Paula Pascoal. Eu lembro que ela foi minha gerente na época. E ela foi muito clara comigo, né? Ela falou, olha, eu vou ser sincero com você, vieram outros candidatos aqui que eram tão bons, tinham um currículo até melhor que você. Só que você é o único que sabia inglês. Por quê? Quando eu fui lá, estava um engenheiro da PayPal americana, e ele, obviamente, pediram para ele entrevistar os candidatos. E ela falou, olha, você foi um dos poucos que conseguiu conversar com ele, e explicar. E o que a gente falou? Falamos nada demais. Falamos de API REST, falamos de requisição HTTP, de como fazer uma chamada e tal. Papo... da criançada. Exatamente, coisa tranquila, nada muito avançado, né? Mas falamos disso, só que... Então, hoje, eu acho que isso já está mais tranquilo, né? Acho que o pessoal já está conseguindo, já está muita gente preocupada com o estudo em inglês. Já desde o começo, né? Já isso, mas é uma coisa, para te abrir portas, você precisa... E uma outra coisa também que eu acho que é bom, é o seguinte, humilde sim, mas tímido não. Porque você saber se expressar, você saber se comunicar, se colocar, isso também te ajuda as pessoas te conhecerem, abrir portas. Então tem muito, cara, você ficar fechado, você ficar assim, isso, não que você não vai progredir, mas vai demorar mais, entendeu? Porque as pessoas não vão saber de você, não vão ter. Então acho que também aprender a se expressar e colocar, eu sou muito tímido. Cara, faz um curso de teatro.
Sim. Entendeu? Uma parada pra- Né? Quem pra sabe no treinar. futuro você pode aí também, que nem o Poke, ganhar a vida fazendo stand-up. Uma Não que possibilidade, eu se der ganhe. tudo errado, Não que eu ganhe a vida fazendo stand-up. pô, vai chegar lá. Pô, muito bom. E outra das coisas que você faz é mexer com chatbot também. Então já tava no esquema, já tá. Tem Gol, bota chatbot com Gol, faz a parada toda. Cara, isso é outra parada que o pessoal, tipo, na verdade, vê como hype, mas é uma coisa antiga que a gente está recuperando novamente. Eu sempre falo pro pessoal, pô, a gente teve o ciclo de texto, voz, vídeo. Texto, voz, vídeo, texto, voz, vídeo. Estamos no texto, voz, vídeo de novo. Isso. Né? Então, já teve chatbot no Mirk, tinha. Aí teve as paradas de você usar o Mirk para comunicar, agora tem o Slack, que é tipo outra versão melhorada. Isso. Cara, como foi para você entrar nisso aí? Tipo, qual a perspectiva que você tem dessa tecnologia? Então, foi interessante isso, porque como tem esse ciclo, então nem tudo era tão novo, Sim. né? Eu falo que, na verdade, o que nós temos hoje é mais poder computacional. Sim. Porque todo esse pessoal que está falando coisa de inteligência artificial e mesmo as coisas de processamento de linguagem natural, tem papers ótimos do núcleo da USP de processamento de linguagem natural, que são papers da década de 90. Verdade. Entendeu? Outras da década de 60, 70. Então, não é... Só que hoje nós temos um poder computacional que eles não tinham na época. Verdade. Então, permite que a máquina processe mais coisas. Ela vai tendo uma maior... Você pode treinar mais a máquina. Sim. Obviamente, ela fica mais inteligente. Né? Sim. Mas, então, quando surgiu aquilo, não estava indo essas grandes ferramentas. Sim. Então, eu fui estudar como funcionava o algoritmo, ler esses papers, para aí construir, né? Até eu tenho eu tenho um motor de chatbot, processamento de linguagem natural, que eu montei. E o que acontece? Eu não preciso eu tenho quem quiser procurar, procura no Messenger, m.me/rei do busão. É um quiz cultural que o robô conversa com você e vai fazendo perguntas sobre você faz uma viagem de ônibus passando por determinados assuntos. Uhum. Tudo aquilo é uma engine de processamento de linguagem natural que eu criei. Sim. Então, hoje, felizmente, eu não preciso pagar para esses grandes players para, se a pessoa dá um oi, tudo bem. Paga pra ter Exatamente, para ter três isso. Conversas. Mas hoje o pessoal não conhece. E isso, porque não estudou esses papers. Ele sabe só fazer chamada via API. Só API. Só API. Não Mas sabe nem entender como é que funciona por trás. como é que funciona por baixo? Acho que falta... o pessoal precisa sair do... tá funcionando. Por que funciona? Eu nunca vou me esquecer quando eu fui falar... Eu trabalhei numa empresa em 98 Não, 99... Isso, 99. E aí eu fui explicar para o dono da empresa, né, para o meu chefe, vem cá, me ensina web. Ele foi super humilde. Assim, molecão, me ensina como é que funciona a internet. Beleza, fui explicar para ele. Aí tinha um negócio que eu não sabia ainda, né, quando você manda lá a requisição, como é que ele chega lá e volta. Eu falei, só sei que funciona. Sabe, tipo de, só sei que foi assim. Aí ele falou, não, Jeff, ele falou, eu tenho uma dificuldade de entender, porque quando você aperta uma tecla aqui, eu sei o que acontece. Vai buferizar, vai ali, vai chegar na interrupção tal, vai acontecer aquilo, volta. Então, quando você fala para mim, fica difícil de eu entender. Aí, na época, eu falei, faz sentido a sua pergunta, mas eu não sei a resposta. Na época, eu não tinha estudado tanto ainda, né? Então, entender como as coisas funcionam por trás, que eu acho que o pessoal precisa também dar um salto, que isso vai ajudar na carreira. Sim. Entende como a coisa funciona, não só usa, mas o que ele faz por trás. Tipo o core do JavaScript. Ninguém sabe o que é, o pessoal só pesquisa como é que resolve. Ninguém entende qual que é. E essa parte agora, eu acho que a gente está vivendo uma revolução. Vamos ver se o mercado vai comprar isso. Sim. Porque no final da história, depois desses anos de carreira, eu aprendi que é o seguinte, a tecnologia que vinga são aquilo que as empresas ou os consumidores acham que é legal. Verdade. Ela pode ser uma tecnologia chifre, merda. Mas assim, se o mercado gostou, aquilo vinga, ou se os consumidores querem usar aquilo. E você vê o WhatsApp, o próprio WhatsApp, como tecnologia de troca,
é o Mir que você está falando, é exato. RC que a gente usava lá atrás. Exato. É a mesma coisa. Exato. É um lixo que o cara ganhou bilhões de dólares e fez aquele negócio. Verdade. A única coisa é um sistema de mensageria robusto que aguentou milhões e milhões. Sim. Isso a gente não pode falar. Mas inovador, tem zero inovação. Nada. Pegou Tanto tudo que já tinha. agora que o Facebook está colocando algumas coisas a mais, até saiu agora no último F8, que eles estão adicionando algumas funcionalidades. Porém, o que eu quero dizer então, se cair no gosto do povo e as empresas fizerem dinheiro com isso, Sim, cara, isso vai ser. Então, a gente vai deixar de ter interfaces às vezes web, né, e vai focar nessa interface texto, vai conversar com as pessoas. O que eu acho interessante, o que eu acho bacana, é porque isso também muda o paradigma. Até hoje, nós tivemos que aprender como lidar com a máquina. Verdade. Aí, com o processamento de linguagem natural, inverte. A máquina tem que aprender a entender o homem. Exato. Então, isso é verdade. Eu acho que é o pulo que falta para você realmente trazer talvez uma quarta tipo de mídia, né? Você tem os três, que é o vídeo, o chat, o texto, né? O vídeo e o áudio, vai para uma quarta que aí não sabe, realidade aumentada, mas porque também mistura tudo. Ou uma quarta que a gente não tem a mínima ideia do que seja. Né? Mas a gente não deixa de voltar aos homens da caverna, né? Sim. Hoje, se você pegar o Instagram, não é muito diferente do cara lá, né, os antigos habitantes do Nordeste, nas cavernas, que desenhavam. Exato. Então você vê aquilo. Hoje eu vejo meu filho, por exemplo, no Snapchat, ele conversa através de imagens. Então ele pega lá, outro dia eu vi ele tirando uma foto, mandando. Aí, mas o que você está fazendo? Não, eu estou respondendo. Está respondendo assim, ou seja, respondendo com uma imagem, porque ele viu e... Sim, é uma coisa bem... E outra parte da tua carreira, que é a parte de professor, a parte de compartilhar conhecimento, como é que foi a tua experiência com isso, fora lá do SOS Computadores? Como foi a tua experiência de subir ao palco, de mostrar o que você sabe, de compartilhar com a galera o que você aprendeu nesse longo desse tempo? Então, eu já tive essa experiência desde jovem, então eu também nunca fui um cara, pode dizer, tímido, né? Então, sempre quando tinha alguma situação, eu sempre falava, né, e tudo. E aí, então, aí começou, por exemplo, eu comecei a trabalhar com Java, na época que Java era o hype, né? Nossa, Java era moderno, e foi realmente um prévio de paradigma. E um cara que puxou muito dessa história, deu a cara para bater, foi o Bruno Souza, né? O famoso JavaMan. E, então, o Bruno foi um cara que ele... Então, gente, vamos fazer, vamos falar, ele sempre puxou e tal. E eu achava ele sempre foi um grande profissional. E aí outras pessoas também da comunidade de Java que foram pessoas que palestravam, que mostravam. Então, aí sempre tem um lance do pessoa falar, poxa, eu quero ser igual a esse cara. Né? Então, eu quero ser igual a essa pessoa, eu quero ser igual a Fabiane Nardon, que também é uma excelente desenvolvedora. Poxa, eu quero ser como o Fábio Veloso. Enfim, agora, né, estamos o Paulo Silveira. Pô, eu quero falar com o Paulo Silveira, um ótimo palestrante, o irmão dele, o Guilherme. Né? Então, poxa, como fazer aquilo, né? Bem que para dar palestra, eu confesso, o Guilherme é super divertido. Quem não viu, tenta assistir uma palestra, um curso do Guilherme Silveira, porque ele fala muito bem, eu acho muito legal a energia do Guilherme. Então você fala, poxa, eu quero ser igual a esse cara. E aí depois de um tempo, aí você vai aprendendo, aí você começa a ver que você tem conteúdo para oferecer. Uma coisa que eu tinha e que felizmente depois eu perdi, era a síndrome do impostor. Então eu sempre achei, poxa, eu não sou digno, eu não sou tão bom, eu não sei o quê. Então isso atrapalha. Então a partir do momento que eu perdi esse medo, eu falei, olha, eu vou de coração falar o que eu sei. Se aquilo não for tão bom, tudo bem, mas eu quis ajudar. Pelo menos passou um pouco. Eu quis ajudar. Alguém acaba Pode melhorando ser útil. com as Então coisas, aí a coisa começou a deslanchar. A questão das aulas, elas acabam rolando naturalmente, porque você acaba... A aula não deixa de ser uma palestra, né? Que você tem só que uma palestra que você tem várias, você tem um conteúdo ordenado. Então, depois do momento que você começa a palestrar, você poder dar aula acho que um caminho natural. Que da hora, cara. E qual é a dica que você tem pro pessoal que quer começar? Tipo, você teve síndrome do impostor, então você sabe como é que isso ataca a pessoa.
E às vezes a pessoa também realmente ela acha que não sabe muito, acha que não tem. Qual a dica que você daria para alguém aqui? Para palestrar ou Isso. para carreira? Pra carreira e pra palestrar. É uma Não, coisa acaba. eu acho que é como o Bruno Souza fala, né? Você tem que, primeira coisa é subir no palco. Então, vai lá, praticando. Por exemplo, hoje estava conversando um pouco fora aqui antes das gravações, né? Como no seu caso. Você nunca, acho que não pensou em ser humorista. Mas começou a fazer a talk, aí você vai melhorando, você vai aumentando o repertório, vai vendo os detalhes. Acho que o que é palestrar? Primeira coisa fale de um assunto que você goste ou domine, né? Então, se você fala daquilo que você sabe, a coisa vai fluir. Sim. Você não precisa de slides. Sim. Cara, você já sabe aquilo de cor, então faz aqui, faz aqui, faz aqui. Então comece por esses assuntos, porque aí você vai ficar confortável. Não tenta palestrar de uma coisa que você sabe que pode ter uma audiência, mas é uma coisa que você não tem tanto expertise. Entendi. Porque E aí, se for a primeira e você já toma... e você pode ficar e tudo. No começo, às vezes, você não tem um nome, as pessoas não te conhecem. Então, às vezes, também não se assuste com pouca gente na plateia. Sim, então, isso... Pra gente ainda tem, às vezes... exatamente. Tempo. Às vezes vem com a palestra 3 pessoas, vai palestrar do mesmo jeito. Exatamente. Tá, lá vai lá, exato. Então, porque às vezes as pessoas ficam chocadas, né? E aí tem umas regrinhas básicas. Aí eu acho que, por exemplo, o Bruno Souza está com um conteúdo legal, quem quiser procura, que ele está com um material, até um livro, alguma coisa que acho que está gratuito por enquanto, e que o Bruno explica, dá dicas. Sim. Né? Então, acho que são dicas que são interessantes, mas hoje em dia com o YouTube, sim, cara, você tem muito cara que explica como você dá uma palestra. Né? Então não vire de costas para o seu público na hora que você estiver palestrando, né? Leva uma garrafinha com água, isso para voz. Então são coisas que com o tempo você vai lembrando. Você quer ser palestrante mesmo? Você gosta? Cara, compra passador de slide, compra adaptador de projetor, leve isso. Exato, leva na mochila. Exato, porque o pessoal não vai ter isso. Exato. Entendeu? Então isso já vai te ajudar. E tenha uma cópia da sua palestra offline, não vai adiantar, porque aí se você vai querer usar um Google Drive ou usar, esqueci até o nome daquela. Slide.com, tem vários. Né? Tem vários, pode ser que não tenha conexão e... Exato. E aí a gente acaba arrebentando. Cara, valeu demais, muito conteúdo, muita coisa boa. Valeu, deixa aí a última mensagem, ou passe aí que você quer pro pessoal que está assistindo a gente. Não, acho que é só isso, pro pessoal que tá começando, não deixa de seguir o caminho para o estudo, tem coisas que não adianta queimar a etapa. E para quem já está na área, já está como eu e o Poke aqui, já nessa caminhada, pelo menos para quem já tem mais de 20 anos, é um aprendizado constante, se manter atualizado. Até a empresa não usa tecnologia X, aí é legal a comunidade, vai lá, participa, estuda para dar a palestra, faça coisa por fora. Porque nenhuma empresa, ninguém vai cuidar da carreira como você. Então, acho que isso você tem que cuidar de você mesmo. E aquilo, saiba se adaptar, né? Você começou com Clipper, hoje está no Gol, passou por várias linguagens no meio disso aí, e não parou nenhuma e sabe todas. Essa é a parte legal, exatamente. Né? A gente o conhecimento você vai agregando. Exato. Né? Então, você pode não usar agora, mas aquilo vai te ajudar em algum momento. Valeu demais, Jeff. Valeu, querido. Valeu, galera. Um grande abraço, developers!